E no Playstyle dessa semana a gente vai falar sobre o Spencer Martin, o Rico. Ele tem 23 anos de idade e é do time Cloud9. Seu mapa favorito é Demirage e ele curte muito jogar de AK-47. Atualmente ele tem tido 63% de FPS em suas partidas, e seu evento favorito foi o ESA Season 11. Seu time anterior foi o Complexity, que continuou a mesma line com a organização Cloud9. Vamos lá pro Playstyle. Bom pessoal, então vamos lá. Bom, antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou o Noted, da Games Academy, e a gente vai falar sobre o estilo do Rico, né? Então, Rico é um jogador muito conhecido, a galera gosta bastante dele, e como a gente vai falar sobre o estilo dele, a gente vai falar bastante sobre o estilo de game do time dele, tá? O estilo do Cloud9 é sempre focando mais o L, que é essa parte do mapa aqui, e esquecendo um pouquinho o Bomb 7B, tá? Um pouquinho que eu digo é bem pouquinho mesmo, tá? Não é esquecendo totalmente. O que acontece? O Rico, todo começo de round, ele faz a mesma padrão, tá? Então ele vem aqui, taca a smokezinha dele aqui, ou ele vem pra cá, pula e taca a smoke ali, tanto faz. Às vezes ele opta por uma molotov, às vezes não, às vezes uma HE. Então depende bastante do que ele tem ali na hora pra atacar. Mas a padrão dele é sempre tacando smoke, pulando aqui, tacando smoke, buscando informação, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí no que ele faz. Essa flash que ele fez no L, provavelmente ele recebeu uma informação que tinha L rápido aqui. E por isso que ele fez essa flash, pra jogar junto com o amigo dele que tava aqui, daí ele bangou e o amigo dele apareceu. Já falando sobre isso, aí começa o teamplay entre o cara do L e o cara que tá na B, tá? Então como que funciona? Como vocês viram, o Rico sempre tá smocando B, aí se de repente for um rush na B, ele sempre tá tentando ficar em posições não tão óbvias, mas ao mesmo tempo que ele tem uma escapatória, tá? Então, por exemplo, se você ficar nessa posição aqui, você vai matar um, dois e morrer. Se você ficar nessa posição aqui, por exemplo, Forest, que é uma posição muito visada, você pode acabar morrendo quando o cara entrar aqui. Pode entrar um AWP aqui, começar a mirar e abrir na mira, vai acabar te pegando. Então o que, que o Rico faz? Ele nunca utiliza essas posições. O Forest ele nunca utiliza. Essa posição aqui da Van, ele utiliza raramente, muito difícil ele fazendo isso. Eu vi pelo menos, eu assisti umas 4 demos dele e pelo menos uma vez eu vi ele fazendo essa posição aqui, deixando os caras entrarem. Isso é um estilo de jogo que o Snax do Virtus Pro fazia, né? Snax ou Bael, não tô lembrado, desculpa. Mas é um estilo de jogo meio que pra pegar de surpresa, você não pode repetir muito essa posição, tá? Uma posição que eu vi que ele gosta bastante é essa daqui, ó. Ele sempre gosta de pegar esse pixel aqui para pegar o cara entrando mesmo. Então ele consegue dar um HS aqui, aí ele já recua para cá, pega o segundo, aí ele já tem mais mobilidade para cá. Então essa é uma posição que eu gostaria de, quando vocês forem jogar, comece a chamar de Rico, né? Porque ele utiliza bastante essa posição aqui. Então se o cara tá no Rico, o cara tá aqui. Outra posição que ele gosta bastante é essa daqui, ó. Esperando os caras caírem. Então ele escuta a galera rushando, vira pra não ficar cego, porque os terroristas fazem bastante flash quando entram. Virou, escutou alguém pular, ele já pega o primeiro, pega o segundo e já consegue a ajuda do L aqui, do AWP ou da galera que tá jogando mais pra cá pra janela, tá? Então o Rico ele tá sempre tentando pelo menos pegar a primeira e a segunda kill pro time dele. É importante também frisar aqui pra galera que quem joga B, o papel de quem joga B não é matar todo mundo, é praticamente igual na Nuke, só que na Nuke você tem o bomb site B embaixo, né? Então você tem duas partes para garantir a rampa e o bomb site B. Aqui na Mirage você só tem o bomb site. Então o que, que você deve fazer? Você deve pegar a primeira kill, recuar, esperar a galera do seu time chegar e ficar miradinho em posições que você acha que ninguém vai chegar mirado. Por exemplo, essa, tá? É uma posição que o Rico faz bastante também. Então, o cara que joga na B tem que ser um cara inteligente, tem que saber jogar inteligente, tem que saber comunicar pro time dele o que tá acontecendo no mapa, se ele escutou alguma coisa tapete, não escutou, etc. Coisas básicas que todo jogador profissional de CS faz, tá? Granadas, molotovs e HEs que o Rico faz aqui. Coisa simples.
tá? Essa smoke pulando aqui ele faz bastante. Molotov, ele costuma pular e tacar aqui na beiradinha, porque ela pega bastante o corredor da entrada. Flash, tem uma flash que ele gosta de fazer, que ele taca assim, ele taca meio que andando pra trás pra tabelar ali. Ela explode, ele dá cara aqui, ó. É uma flash muito boa de fazer, porque você tá fazendo aqui no canto, então o terrorista não vai ver a trajetória dela saindo da sua mão. Ela pega ali, explodiu, vem pra trás, sobe aqui no barril, tá? Só treinar um pouquinho, coisa bem fácil de fazer. Lembrando, você não pode andar pra frente e fazer, é pra trás, tá? Soltou, explodiu, subi no barril, peguei uma kill e já fui me esconder, tá? É uma jogadinha bem legal que ele faz, que eu aconselho bastante a fazer. Uma posição que eu já vi o Rico fazendo bastante também foi essa daqui, que é para pegar a entrada do bombe, tá? É uma posição bacana de se fazer. Eu não aconselho você repetir diversas vezes essa posição, porque quem repete muitas vezes a posição é uma coisa que não é muito inteligente, concorda? Porque você ficou na posição 2 vezes seguidas. Aí na terceira vez, o capitão do time dos caras vai perceber, vamos fazer uma molotov, uma gaia tabelada ali. Aí você acaba perdendo sem ao menos conseguir trocar tiro. Então, sempre tenta variar a sua posição. Então, por exemplo, uma hora o Rico tá aqui, outra hora ele tá aqui para fazer essa jogadinha, aí outra hora ele vem aqui para essa posição que eu costumo chamar de quadrado aqui, ou escadinha, não sei, vocês veem. Outra hora ele tá aqui para esperar os caras entrarem, então cada hora ele tá variando uma posição, o que é muito inteligente a partir dele. Eu vou colocar para vocês um eco que ele segurou, para vocês verem ele em ação tacando essa molotov aqui e fazendo a padrãozinha dele. Dá uma olhadinha. Como vocês perceberam, nesse round o Rico veio, fez HE, fez a molotov e o Sempis foi lá e smocou para ele, tá? Então, depende muito de time para time, o que você quer focar mais, tá? Então, por exemplo, se o Dignitas estivesse dominando muito o meio aqui, o Complexity ou o Cloud9, como vocês preferirem, eles optariam por dar a cara meio junto, tentar pegar alguma kill e já voltar, tá? Então o que o Rico faria? Ele ajudaria o L e ficaria olhando o B daqui. Contaria os minutos dos segundos da smoke do Semps. Acabou a smoke, ele faz esse smoke aqui, tá? A smoke cai perfeitamente aqui. É bem fácil de fazer, só mirar aqui no topo do negocinho, correr e soltar. Que é um smoke que ele utiliza bastante. E pra ter teamplay com esse L aqui, né? Porque aqui no L você pode tanto cruzar, ficar um aqui e o outro aqui. Aí contam 2, 3 da cara junto. Ou você pode ficar sozinho na B pulando aqui, que nem o Snack fazia. Que é uma coisa que eu já vi ele fazendo, mas ele não gosta muito. Porque ele gosta de sempre estar ajudando o time onde tem gente. Então, por exemplo, se ele tá vendo que tem muita ligação, ele com certeza vai falar, galera, capitão, quero abandonar a B aqui e ajudar mais meio. Beleza então, Rico, smoke aí quando estiver acabando, a gente consegue fazer um teamplay. É basicamente assim que o Complexity joga. Onde tem mais gente, o Rico vai. É sempre assim. Tanto de CT, nas posições mais que ele costuma fazer mais em todos os mapas, quanto de TR. Ele sempre vai sozinho onde tem mais gente, ou de CT ele sempre vai junto com o time dele, fazer aquele teamplayzinho com a flash meio e dar cara junto, tá? Vamos ver o que mais. Tem uma coisa que o Rico faz bastante aqui também, que é uma coisa que você deve variar, que ele dá o pezinho para os Semps aqui. O Semps costuma jogar de coach, mas às vezes ele puxa op, e às vezes o Rico puxa tech-tech também. Então ele pede o pezinho aqui, e é bom para você pegar uma kill aqui da ligação ou da cadeira aqui. Pegou uma kill, já volta, já recua pro bom, tá? Vamos falar agora de back para A. O back para A do Rico, como que funciona? Normalmente ele sempre vem por aqui, tá? Pelo mercado. Então ele vem pelo mercado, aí ele vem aqui, limpa a janela, viu que não tem ninguém, pula pra liga.
E uma coisa que eu percebi em todas as demos que eu vi, ele sempre faz exatamente o mesmo estilo de backup, tá? O que é interessante pro cara que joga no B, porque muitas vezes a A vai cair e você sozinho vai sobrar você e mais um para dar o backup pra A. Então o que o Rico faz? Sempre no backup dele ele vem, faz essa flash pulando aqui, que ela faz uma parábola, cai aqui na frente. Ou você pode fazer correndo também, é de sua preferência. Aí ele fez essa flash. Enquanto essa flash está no ar, ele já vem pra cá e já limpa essa posição, já chega tirando. Aí depois limpa aqui, fica aqui, vem caverna, aí começa a vir um oco pra cá. Todas as demos que eu vi dele jogando na miragem aqui, pelo menos no Cloud9, ele fez isso. Essa flash e exatamente esse caminho aqui, ó. Inclusive eu vou começar a copiar porque o negócio é bom. Ele salvou um round na SL1 Colony, sei lá como é que fala. Ele salvou um round muito lindo assim, porque ele pegou uma kill aqui na caverna. Aí tinha um cara aqui no NIP, na janela ali. Aí o Nothing ou o Safe estavam defusando a bomba e ele deu cover pra defusar e ele ganhou um round mais importante, porque tava 14-13 por Dignitas, e ele fez 14-14 e eles conseguiram virar. Então esse backup do Rico eu achei lindo e é muito legal falar pra vocês desse tipo de coisa. E eu vou colocar aí pra vocês darem uma olhada como que foi. Bom, como vocês puderam ver, foi um round incrível. Ele acabou nem usando essa flecha aqui que ele costuma utilizar. Justamente, eu acredito porque tava 4x2, né? Então ele não podia se denunciar. Então foi inteligente da parte dele não ter utilizado a flash naquele momento e ter dado a cara aqui, pegado um cara aqui. Aí depois ele tinha informação que tinha um cara à janela, tabelou uma flash aqui e fez aquele caminho que eu falei pra vocês. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Jogamos na. Vimos o Rico jogando aqui na B, desculpa. E deu pra perceber que aqui na B é mais team play mesmo com o L. E depende muito do estilo do jogo que o seu time faz. Às vezes você quer focar mais o L, às vezes você foca mais B. Mas a importância daqui da B que a gente aprendeu hoje é o seguinte: você não pode morrer à toa. Tá? Então você não pode pescar à toa, você não pode. Se você for avançar, você tem que ir junto com algum parceiro para descontar kill. Então o cara da B ele é um cara que tem que ser inteligentíssimo e garantir uma kill e já recuar. Tá? Quem gostou, curta a minha page, facebook.com/CSGO. Deixo umas dicas lá todo dia, smoke, flash, essas coisas. Próximo playstyle será sobre o Nothing, que já que a gente tá falando sobre o Cloud9, né? O Nothing é um cara muito querido de todo mundo. E é isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Falou.